Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou introduzir as principais características que devem ser observadas ao modelar séries temporais. Então aqui o objetivo é você entender como fazer uma análise exploratória de dados do tipo série temporal. Tá? A gente vai fazer isso usando como ferramenta a linguagem Python. Então, o que caracteriza, né, uma série temporal? Coloquei aqui um gráfico que ficou meio grande demais aqui no material, mas vai ser basicamente um tipo de variável, um dado, né, geralmente numérico, que tem um índice temporal. Então, ele tem uma informação que indexa esse número ao longo do tempo. Então, no dia 1 do mês tem um valor, no dia 2 do mês tem outro valor, e assim sucessivamente. Então, é um dado que tem uma sequência, né, temporal, certo? Como esse dado aqui que eu coloquei de exemplo, que é a taxa de inflação medida pelo IPCA. O valor numérico dele está aqui na escala do eixo Y e a informação, o índice temporal, está aqui na escala do eixo X, certo? Então são dados mensais, a gente tem a informação de uma série temporal. Vamos ver como que a gente plota isso daqui no Python, tá? Eu já deixei aqui o código pronto para quem quiser e também preparei aqui um Google Colab para quem quiser replicar o código, tá? Então aqui isso vai ser disponibilizado para vocês, tá? E aqui a gente começa primeiro importando as bibliotecas que a gente vai precisar utilizar para essa aula em específico. Então a biblioteca Pandas, ela serve para processar, tratar dados, também visualizar variáveis. A biblioteca Stats Models, ela vai servir para você trabalhar com modelos, com análise exploratória, com decomposição de séries temporais, várias coisas interessantes para séries temporais. E a biblioteca NumPy serve para basicamente você fazer operações é, matemáticas, computações, processamento, armazenamento de dados eficiente dentro do Python, tá? Então, rodando tudo isso daqui, a gente importa as bibliotecas. Depois disso, a gente vai gerar então esse gráfico. Então, a primeira coisa é onde está o dado, onde está esses valores aqui. A taxa de inflação originalmente está lá no IBGE, tá? A fonte do dado. Aqui eu vou coletar o dado lá pelo Banco Central, que é uma fonte secundária, tá? Então, o Banco Central tem uma API, não vou me adentrar em detalhes aqui, tá? Não é um curso de coleta de dados, é um curso de séries temporais, mas a gente pega essa API, fornece aqui a série que a gente quer coletar, o período, certo? E aí eu leio esse arquivo, né, através desse link, que é um arquivo aí CSV. Então eu leio aqui o arquivo com a função read CSV, e aí a partir disso, né, vai vir um dado bruto para mim, eu só aplico os tratamentos que preciso, né? Como ali a coluna data, ela vem como um texto. Aí eu converto para um date time, né? Que aí o Pandas entende que de fato é uma data, né? Que ela originalmente vem nesse formato aqui, ó, dia, mês e ano. Eu converto para ano, mês e dia, que é o formato internacional e que o Pandas entende. Então, converto essa coluna, passo ela para índice do data frame e defino a frequência desse índice aí como mensal, tá? Aí se surgir alguma dúvida aqui no código, né, dê uma olhada aí nas documentações, se mesmo assim ficar difícil, você pode pegar um curso mais básico aí de introdução à programação na análise macro, onde cada comando é explicado em mais detalhes. E aí por fim eu pego essa tabela, né? Deixa eu imprimir aqui a tabela para mostrar. Então aqui está rodando só essa parte do código. Vou imprimir a tabela. Então pego essa tabela aqui, ó, e vou gerar o gráfico a partir dela, dessa coluna valor. Então pego o ponto plot, defino o título do gráfico e dos eixos. Bem simples. E aí eu vou ter o gráfico de série temporal. Bom, aqui ele deu um erro, ó, de coleta de dados. É um procedimento de coleta de dados online, né? Pode acontecer erro a qualquer momento, tá?
principalmente nessa API aí do Banco Central, que ela é muito errática, tá? O que dá para fazer quando isso acontecer? Tentar de novo. Às vezes é temporário o erro, tá? Então, já resolveu agora. Então, beleza, está aí o gráfico de série temporal. O que a gente consegue definir mais formalmente, né, de uma série temporal? A gente vai ter dois tipos, vamos dizer assim, de processos, né? Então, séries temporais que são estacionárias, séries temporais que são não estacionárias. E o que gera, né, essas duas séries, esses dois tipos de séries temporais, né? Um tipo de série temporal a gente vai ter que adotar um tipo de análise e modelagem, e outro tipo de série temporal a gente vai ter que adotar outro tipo de análise e modelagem. Mas independentemente do caso, né, a gente vai ter um processo, né, que gera essas séries, né? Geralmente esse processo ele é estocástico, tá? Em termos mais simples, pode entender como é um processo aleatório, por exemplo, ali o IPCA. É aqui que gera esses valores aí do IPCA. É uma série de decisões, né, de consumo entre oferta e demanda, né, no, no mercado, né, que vão definir aí os preços que são analisados pelo IBGE e que geram aí essa taxa de inflação. Então, é um processo bastante estocástico, bastante aleatório, né, para a definição desses valores que vão gerar aqui essa série. Então, essa dinâmica, né, de geração dos dados, né, é o que a gente chama de processo gerador dos dados. Geralmente, esse é um processo estocástico. A gente pode entender mais a fundo algumas das características da série temporal, analisando o que forma essa série temporal. Então, quais são as pequenas partes, pequenas peças, né, que formam a série temporal. E aí, para fazer esse tipo de análise, a gente pode decompor, então, essa série temporal em características, tá? E as principais dentre essas características, né, vai ser ali a tendência da série temporal, a sazonalidade e o ruído. Então, a tendência é a evolução da série temporal ao longo do tempo, né? Se ela tem uma tendência ascendente, descendente, né? Ou uma tendência estável ao longo do tempo, né? Isso vai ficar bem claro no gráfico, né? Se isso estiver presente. Não é o caso ali do IPCA, pelo menos não naquela unidade de medida. A segunda característica, sazonalidade, é a questão de variações dos valores da série temporal, que são periódicos e fixos no tempo. Então, por exemplo, ali, vendas no Natal. Sempre vai ter ali um aumento de vendas no Natal, no comércio, no varejo, etc, né? Então, o que é isso? É o que a gente chama de sazonalidade, vendas sazonais, certo? No caso ali do IPCA, a gente tem sazonalidade, porque tem preço aqui de comércio, de serviços, né? Que sofrem influência ali de sazonalidade, né? Então, todo final de ano aí tem um aumento ali de inflação e todo meio de ano geralmente vai ter uma diminuição de inflação. Então, é uma característica sazonal da série. E o que não é nenhuma coisa nem outra, né, a gente chama de ruído, que são as variações que sobram, né, variações que em geral são aleatórias na série temporal, tá? Que não são nem tendência nem sazonalidade, tá? Então, para fazer essa decomposição no Python, né, é bastante simples. Por trás, né, tem um ferramental em matemática que a gente não vai adentrar aqui, mas em termos de código é bastante simples. A gente precisa dessa função aqui, seasonal decompose, ali do status models. A gente passa uma série temporal para ela. É importante que tenha já a frequência da série definida, que o índice seja um date time, etc. Tá? O tipo de modelo que você quer decompor a série, aí vai ter duas famílias de modelos, né, que são os
os aditivos, como está aqui, né, que vai somar a tendência com a sazonalidade e o ruído, e vai ter os modelos multiplicativos, né, que vai multiplicar tendência com sazonalidade e ruído, né. Por exemplo, um modelo multiplicativo, né, seria o caso, por exemplo, da sazonalidade, ela vai ampliando ao longo do tempo, né. Então, a cada novo ano, né, o pico de variação ali no Natal, as vendas no Natal, por exemplo, são maiores. Então, a sazonalidade ela vai crescendo, né, ao longo do tempo. Ela é sazonal, mas a magnitude da sazonalidade ela aumenta ao longo do tempo. Então, seria essa a ideia dos modelos multiplicativos. E os modelos aditivos, né, a gente só soma os componentes. Então, aqui a gente define a priori um modelo aditivo e a frequência da série é 12. E aí gera um gráfico a partir dos componentes, bem tranquilo. E ele vai plotar aqui o gráfico para você da série em nível, né? É o mesmo gráfico aqui em cima, da tendência calculada pelo modelo, certo? Então ele consegue ver aqui que tem uma tendência a depender do período, né, da série, que é a magnitude maior, né? Tu observa pela escala do eixo Y. A gente tem uma sazonalidade que ele detecta na série temporal, certo? É um componente menos expressivo. E a gente tem um componente relativamente expressivo nessa série temporal aí do IPCA, que é o ruído, né? A gente tem uma série bastante ruidosa, que sofre influência de outliers, tanto positivos quanto negativos, né? Mas em geral o ruído ele vai oscilar aqui em torno do zero, tá? Mas se a série for mais ruidosa, né, sofrer muito choque, choque de câmbio, etc, né, commodity, etc, aí a gente vai ter esses outliers aí, certo? Bom, então essa é a decomposição para a gente observar as características da série temporal. A gente pode observar o padrão sazonal da série com outro tipo de gráfico, ó, que não esse daqui, né? Que facilita entender em qual período do ano, né, que essa sazonalidade acontece, ou qual período do mês, qual período da semana, a depender da frequência da série. Aqui a gente está trabalhando com frequência mensal, então a gente quer saber qual mês do ano que a gente vai ter ali sazonalidades, ou quais meses do ano. E a gente pode usar esse gráfico aqui, ó, month plot, lá do Stats Models, tá? A gente passa a série temporal para ele e ele vai gerar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar todos os valores ali da série temporal, certo? Vai colocar aqui no eixo Y e vai colocar aqui por mês no eixo X os valores. Então, eu tenho aqui o dado de 2007 a 2022, eu acho. Então, ele vai pegar o mês de janeiro de 2007, 2008, 2009, todos os anos, e vai colocar aqui, ó, sequencialmente no eixo X, né? Então, todo esse período aqui é janeiro de cada ano. Todo esse período aqui é fevereiro de cada ano. E assim, ele vai fazendo isso e a gente consegue observar para todos os anos qual que é o período sazonal aí, o mês sazonal, né, da série. Então a gente sabe aqui que na metade do ano a gente tem um vale de sazonalidade no IPCA e no fim, início de ano, a gente tem um pico de sazonalidade. E aí vai ter as exceções, né? Vai ter períodos, né, de outlier, né, que tem variações grandes, né? Então isso é normal em dados ruidosos, tá? Bom, seguindo adiante, é um gráfico interessante. A gente também pode avaliar a questão da estacionalidade, né? Então, que seria estacionalidade, né? A gente diz que uma série ela segue um processo estacionário quando ela tem propriedades estatísticas, falando em termos simples, né, que são constantes ao longo do tempo, tá? Então, por exemplo, o IPCA aqui, a gente viu aqui que ele tem sazonalidade. Então, a sazonalidade, como eu falei,
são variações periódicas, né, e fixas ao longo do tempo, né? Então, em vermelho aqui, por exemplo, é a média de julho, de agosto, média de dezembro. Então, é, dada a definição de estacionalidade que eu coloquei aí, já dá para, conectando A com B, já dá para saber que não é uma série estacionária, né? Por quê? A média de julho e agosto é diferente da média de dezembro e janeiro aqui. Então, a propriedade estatística da média dessa série temporal aqui, ela não é fixa, não é constante, né, ao longo do tempo. Ela varia conforme o tempo. Então, essa média dessa série temporal, o desvio padrão dessa série temporal, a variância, tudo aí vai variar conforme o tempo. Geralmente, nessas séries aí que possuem sazonalidade, vão ser séries aí que não são estacionárias, tá? Então, acho que é um bom exemplo aí. Séries que têm tendência, ó, então, deixa eu abrir esse gráfico aqui, também não vão ser estacionárias, né? Então, acho que é óbvio, né? A média aqui vai ser diferente da média aqui. Então, por consequência, a série não vai ser estacionária, tá? Bom, aqui é o código para gerar essa... Não é um dado real, tá? É um dado simulado. É o código para gerar essa série aí, tá? E aí, a gente vai ter ali as principais estatísticas, né, que a gente observa para definir ali uma, uma, uma série temporal, né, como estacionária, né, ou não, né. Então, a gente vai ter ali a média da série temporal, a gente vai ter o desvio padrão da série temporal e a autocovariância dessa série temporal. Elas precisam ser constantes ao longo do tempo, tá? Por sua vez, se isso for atendido, né, a gente tem uma série temporal estacionária parecida com isso daqui, ó, com esse gráfico aqui, né, que é o que a gente vai chamar então de um ruído branco, tá? Então, quando essa série temporal é estacionária, ela vai ter essa característica visual, né? São oscilações aleatórias, né? Mas atendendo essas propriedades estatísticas, né? Então a gente chama isso de um ruído branco, que é o que geralmente os modelos, né, de séries temporais pedem, né? Que ali o resíduo desse modelo seja, né, um ruído branco. Então, o ruído branco é justamente esse tipo de série temporal aqui, tá? Bom, e aqui está o gráfico para gerar esses dados aqui que são simulados, tá? Já adiantando, né, esse tipo de série aqui é muito difícil de encontrar na vida real, tá? Praticamente não existe isso daqui na vida real. Geralmente as séries vão ter aí alguma questão que não vai permitir que a gente diga que elas são estacionárias, tá? Bom, e por fim, né, a gente vai ter dois tipos de modelos que a gente vai estudar em séries temporais, que são os modelos univariados e multivariados. Os modelos univariados, a gente vai tratar de modelar esses modelos, esses tipos aí de métodos, né, para essas séries temporais, usando somente a série temporal. Então, a gente usa ali a própria série temporal, as próprias características da série temporal, para modelar ela, para prever ela no futuro e etc. Então, quero prever a série temporal ali do IPCA. Eu uso ela mesmo para prever o futuro dela. Então, o que eu vou usar? Vou usar os dados passados dela, vou usar a sazonalidade dela. Se ela tivesse tendência, eu uso a tendência dela para projetar ela no futuro. Então, esses são os modelos univariados. Já os modelos multivariados, a gente pode usar tanto a própria série temporal para projetar ela no futuro, mas obrigatoriamente a gente tem que ter dados que a gente chama variáveis exógenas, né? Que são variáveis que não é os próprios valores da série, tá?
são outras variáveis. Então, quero projetar o IPCA, vou usar ali então, sei lá, o Selic, o câmbio, commodity, outras variáveis para projetar então o IPCA. Então, uso informações de outros dados para projetar essa série, certo? E aí, quando isso acontece, né, a gente tem que ter então cenários para essas outras variáveis, para daí então conseguir uma previsão para a série de interesse, tá? Então, tem essas duas classes aí de modelos que a gente nós vamos explorar aí no curso, tá? Bom, para finalizar, estão aí as referências utilizadas na aula. Essa aula aqui foi construída, acho que eu esqueci de comentar, pelo Vitor Willer, tá? Então, se ficar alguma dúvida, manda ali no suporte. O, o código ali para gerar os dados simulados está aí no Colab, tá? Todo o material vai estar disponível e qualquer dúvida é só mandar lá no suporte. Então, vou ficando por aqui e até a próxima.